todos e a todas que me assistem, eu sou a professora Cíntia Poças, sou bióloga e hoje é a nossa segunda aula sobre as plantas. As plantas têm um papel fundamental no ambiente em que a gente vive, né? Elas são a base da cadeia alimentar, né? São aqueles seres capazes de produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Falamos disso na aula anterior, explicamos o que é fotossíntese, certo? E elas são produtoras de oxigênio, que você também entendeu isso quando estudamos a fotossíntese. Hoje vamos falar das partes do corpo da planta e a função de cada uma dessas partes. Vamos lá então? Lembrando que nós estamos estudando a sexta habilidade para o segundo ano no ensino de ciências, certo? E também para o terceiro ano, para a rede municipal de Campo Grande, essa habilidade também se encaixa no conteúdo do terceiro ano. Então, a criança, né, você que está assistindo essa aula, deve saber identificar as principais partes da planta, raiz, caule, folha, flores e frutos, e entender aí a função desempenhada por cada uma dessas partes. E também analisar a relação entre as plantas, o ambiente e os demais seres vivos. Então, quando terminar todo esse conteúdo, essa habilidade já tem que ter se desenvolvido em quem está assistindo as aulas sobre esse conteúdo, tá bom? Então, nós temos aqui algumas plantas que nós vamos entender, então, as partes e as funções, cada uma com as suas características. Então, uma planta completa, ela possui raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Lembrando que essas plantas que possuem todas essas estruturas são plantas do grupo das angiospermas, mas nós já vimos que as briófitas, aí representadas pelos musgos e pelas hepáticas, não possuem todas essas estruturas, né? As pteridófitas, que são as samambaias, avencas, cavalinhas, também não possuem todas essas estruturas. E as gimnospermas também não possuem todas essas estruturas. Então, as briófitas não possuem vasos condutores de seiva, são de pequeno porte, estão sempre em ambientes úmidos e sombreados. As pteridófitas possuem vasos condutores de seiva, porém ainda dependem da água para a reprodução. As gimnospermas, que são aquelas que possuem sementes sem a proteção do fruto, né? Os exemplos aí, a araucária, o pinheiro do Paraná e outros pinheiros, né? Como a palmeira sica. E depois nós vimos, então, as angiospermas. Hoje nós vamos estudar todas as partes da planta, então vocês vão conseguir identificá-las, espera-se isso, né? Então vamos começar pela raiz, pela parte de baixo da planta. Então a função da raiz é principalmente fixar a planta no substrato, no solo, na pedra ou em outra planta, né? Dependendo aí do ambiente que ela se desenvolve. Mas também absorver água e sais minerais e também algumas espécies reservar energia, né, em forma aí de açúcar, carboidrato. Então nós temos as raízes que nós chamamos de raízes aéreas, são aquelas raízes que estão fora do solo. Então nós temos as estranguladoras aqui, isso aqui, esses tipos de raízes, você que está aí no segundo e no terceiro ano do ensino fundamental não precisa decorar esses nomes, ok? Vocês precisam saber que a raiz é uma parte do corpo da planta e a sua função. Porém, a Pro trouxe para vocês alguns tipos de raízes, para vocês perceberem que é muito diverso, é muito variado. E aí vocês não precisam decorar esses nomes, tá bom? Então, a estranguladora, aqui nesse caso nós temos uma figueira mata-pau, que é uma planta que ela se desenvolve no corpo de outra planta, né? Normalmente numa forquilha, onde tem reserva de restos de matéria orgânica, restos de plantas, a sementinha cai ali e ela se desenvolve. E ela vai desenvolver a sua raiz e vai abraçar a outra árvore, vai acabar estrangulando a outra árvore, não vai conseguir passar nutrientes das raízes para a copa e vai acabar morrendo. Então, por isso que a gente diz que a raiz da figueira mata-pau e de outras plantas, algumas outras plantas, é uma raiz estranguladora, ok? Lembrando que plantas que se desenvolvem sobre outras plantas são chamadas de epífitas, se elas vivem sempre, a vida toda em outras plantas, ou hemiepífitas, quando elas vivem somente parte da vida dela em outras plantas. Então, a figueira mata-pau é uma planta hemiepífita, porque depois ela cresce, a raiz chega no solo e ela aí não precisa mais do corpo da outra planta para viver, certo? As raízes grampiformes, que são essas plantas que normalmente são plantadas para subir e forrar o muro, como por exemplo a era, né? Ela vai entrar no substrato. As respiratórias, então aqui a gente tem a foto do mangue, que é um lugar que tem um solo muito encharcado, a raiz ela
essa raiz respiratória, ela cresce para fora da água, para fora desse solo alagado. A raiz sugadora, que no caso vai ser de plantas parasitas, que são plantas que elas crescem sobre outras plantas, mas elas tiram o nutriente do caule dessa outra planta. Então, ela entra no caule e suga o nutriente, por isso ela é sugadora. As plantas epífitas não fazem isso, elas só crescem na outra planta e retiram os nutrientes aí do acúmulo de matéria orgânica dali daquela planta ou do solo, certo? As raízes suportes, por exemplo, as do milho, né, ou de algumas palmeiras, então essa raiz que ela vai acabar dando uma maior estabilidade para plantas muito compridas, certo? Por isso é chamada de suporte. E a raiz tabular, que é essas raízes que formam essas grandes estruturas, assim, acima do nível, né, do nível do solo. Grandes árvores. Então, nós temos também aí as raízes subterrâneas, que estão abaixo do solo, e aí elas são chamadas de fasciculadas, tá vendo? Ela não tem uma raiz principal aqui, dá para observar, né? Nós temos a pivotante, que tem uma raiz principal, mais grossa, com outras secundárias, e nós temos as tuberosas, que são as raízes que armazenam carboidrato, que tem essa reserva energética, por exemplo, a mandioca, a cenoura, certo? Essas são raízes chamadas tuberosas, e daí que vem o nome tubérculo, que às vezes a gente ouve falar, né? Por quem vai fazer compra ou pela pessoa responsável pela alimentação na casa. E nós temos as raízes aquáticas. Então, nós temos raízes aéreas, subterrâneas e aquáticas, ok? Aéreas para fora do solo, subterrâneas abaixo do solo e as aquáticas na água. Elas podem ser flutuantes e retirar nutrientes aí da água aqui mesmo, ou elas podem ser compridas e encostar no fundo dos rios e dos mares e tirar os nutrientes do solo que fica no fundo desses ambientes aquáticos, ok? Então, nós temos aqui aguapé, alface d'água, para vocês observarem aí as raízes. Próximo. Sei demais, vamos lá. Então, agora nós vamos ver um pouquinho de caules. Bom, então os caules têm a função de produzir folhas, de suportar as folhas, flores e frutos e distribuir a seiva, né? E também de crescimento. Então, quando a planta cresce em altura, ela porque o caule está crescendo, certo? Também armazena nutrientes e às vezes também serve para propagar, para fazer multiplicar a espécie. A gente fala de propagação vegetativa, quando a gente corta um galho, então esse galho ele dá origem a uma nova planta. Ou a própria planta encosta o galinho, né, o caule no chão, e aí germina uma nova planta e vai se espalhando pelo ambiente. Então, nós temos caules aéreos, e aí eles são eretos, quando eles são compridos assim para cima, certo? Então, o tronco que é bem lenhoso, isso quer dizer que ele tem lenho, que é a substância que deixa ele muito duro, muito firme, muito rígido, certo? Então, o tronco, a haste, que é pouco lenhoso, quase, né, quase nada de lenho, então ela normalmente vai ser de plantas herbáceas, certo? O estipe, que é esse caule comprido que só tem folhas lá na ponta, tá? Nas palmeiras, na bananeira, por exemplo, certo? Colmo, que é esse caule da cana-de-açúcar, dos bambus, que tem os nós e os entrenós bem definidos, tá bom? Nós temos os caules aéreos rastejantes, né? Então, por exemplo, essas plantas que se desenvolvem um pouco acima da superfície do solo, então abóbora, melancia, melão, são os caules que a gente chama de rastejantes. Os trepadores, né? Que vão se firmando aí nas estruturas com a ajuda das gavinhas, ou se apoiando, né, nas estruturas. Então, a era muito conhecida, né? Em algumas casas nós temos essa planta tomando conta dos muros. O chuchu, por exemplo, maracujá. Então, são alguns exemplos de caules trepadores.
E nós temos os caules subterrâneos, que muitas vezes são confundidos com raízes, porque estão abaixo do solo. Por exemplo, na espada de São Jorge, que é o caule do tipo rizoma, certo? Também no gengibre, também tipo rizoma. O caule tipo tubérculo na batata inglesa. Então, a batata inglesa não é uma raiz, essa batatinha que a gente come na refeição, ela é o caule da planta, ok? O alho e a cebola são bulbo, né? No caso, a cebola é um bulbo simples, né? As folhas estão para fora do solo, mas o caule está abaixo do solo e aí na parte de baixo que saem as raízes. Por que que isso é caule e não é raiz? Porque não é essa parte da planta que absorve os nutrientes. Essa parte da planta é que origina as folhas, ok? E a mesma coisa com o alho. Então, nessa imagem a gente vê vários alhos com as raízes aqui, ok? E nós temos os caules aquáticos, que são das plantas que estão aí na água, certo? Então, essa aqui é lódia e esse aqui no camalote. Então, aqui o caule aí dentro d'água, o caule aquático. E nós temos as folhas. As folhas têm a função de nutrir as plantas. Lembra que elas fazem a fotossíntese, né? Porque é ali que está a clorofila, que por isso que elas têm a coloração verde. É ali que estão os poros, que vai permitir a planta respirar, absorver oxigênio, gás carbônico, eliminar para o ambiente oxigênio e gás carbônico também, transpirar, eliminar gotículas de água para o ambiente. E também acontece, então, a condução da seiva, né? A gente nunca pode esquecer disso. E as plantas, elas podem ser simples quando é uma... As folhas, elas podem ser simples quando é uma única folha, ou elas podem ter o seu limbo, essa parte aqui, que é a folha propriamente dita, a gente chama de limbo. Em algumas plantas, esse limbo ele é repartido em várias outras partes. Então, aqui no caso, a gente tem um limbo repartido. Ó. Temos um limbo dividido em 3 partes. E cada parte desse limbo, então, uma folha composta de 3 folíolos. Cada parte desse limbo que está dividido se chama folíolo. Existem plantas com 3 folíolos, 4 folíolos, 20 folíolos, muitos folíolos, ok? Aí a gente tem o pecíolo, que é o que vocês chamam de cabinho, né? O cabinho da folha é o pecíolo. E nós temos a bainha, que é a parte que liga ao caule, e algumas têm estípula, como se fossem espinhos que não machucam, né? Que tem a função de proteger a folha, que estão aqui, próximas à base da folha. Então, nós temos vários formatos de folhas, e então aqui a folha da costela de Adão, a folha da jiboia, a folha da zebrina, da descantia, né? De várias cores, vários formatos de borda, né? Nós temos bordas serrilhadas, nós temos formatos, por exemplo, diversos, aqui uma planta que tem um formato de coração, né? Que tem cor verde e amarela, porém todas essas folhas elas possuem clorofila, ok? Acontece que, por exemplo, aqui na zebrina, o pigmento roxo ele se destaca, mas se a gente observar internamente, possui clorofila, ok? Para fazer a fotossíntese. Então, aqui ó, as folhas compostas, né, da imbaúba, olha. Então, essa é uma imbaúba, em cima ela é escura, abaixo ela é bem clarinha, né? Aqui a folha do ipê e a folha da babosa. Então, aqui a folha do ipê tem 1, 2, 3, 4, 5 folhinhos. E aqui a folha da babosa, olha como é o bordo dessa folha, né? A bordinha da folha, certo? Então, nós temos vários formatos de folhas. E nós temos as flores. As flores são os órgãos reprodutivos das flores, das plantas, né? Então, tem flores que têm tanto o órgão masculino quanto o feminino, então a gente diz que é uma flor feminina ou uma flor masculina, e tem flores que possuem os dois, que tem a parte feminina e a parte masculina, ok? Então, na flor está o pólen. Então, se a gente observar nessa foto mais aqui da direita, em todas elas dá para ver o pólen. Aqui no hibisco, nesse vermelho, tem os pontinhos amarelos, que é onde estão localizados os grãos de pólen. Aqui no lírio também, ó, as anteras, né, que a gente chama. E aqui também. Então, esses amarelos é onde, se a gente passar o dedinho, o dedo fica todo amarelinho, que são os grãos de pólen, certo? São as células reprodutoras masculinas. Então, essas células, elas vão ser carregadas para a parte feminina da planta, onde está localizada a célula feminina, que é chamada de óvulo. Quando essas duas se encontram, acontece a fecundação, a planta seca, né, cai as pétalas e o ovário, que está mais abaixo aqui na flor, ele vai crescer, vai se desenvolver.
Esse pólen que se encontrou com o óvulo vai formar sementes. E o ovário que vai começar a crescer, onde está guardado esse embrião, vai se transformar em fruto, ok? Então, essa polinização, que nada mais é do que quando o pólen encontra a célula feminina, vai dar origem ao fruto. E essa polinização pode ser feita por insetos, pode ser feita pela água, por aves, pelo vento, certo? Morcegos. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um outro vídeo de um outro canal para vocês assistirem a polinização da abóbora, porque esse vídeo que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, quando ocorre a polinização, se desenvolve o fruto. Quando não tem polinização, não tem fruto, certo? A flor seca, morre e não origina o fruto. Algumas plantas são polinizadas somente por insetos, outras são polinizadas somente por aves. Então, algumas produções de frutas, por exemplo, dependem muito de abelhas, ou de morcego, ou do vento. Então, a gente tem que entender o que cada espécie precisa para a gente conseguir ter sucesso na produção do fruto. Ok? Por isso que é tão perigoso usar veneno nas plantações, porque a gente pode acabar matando as abelhas e algumas frutas dependem desses insetos para serem produzidas. E depois, então, nós temos o fruto. Como eu disse para vocês, é quando o ovário da flor se desenvolve. Então, ele cresce e se transforma num fruto. E a função do fruto é proteger a semente. Então, existem muitos frutos que a gente nem sabe que é fruto, né? Não tem aquela aparência de fruta que a gente compra no supermercado, achando que é fruta. O nome correto é fruto, e o fruto, que é o ovário da flor desenvolvido, tem a função de proteger a semente. Então, nem sempre o fruto ele é carnoso, ele é suculento. Às vezes ele é um fruto seco, por exemplo. Aqui nós temos o fruto do tipo legume. Olha só, a gente chama batata de legume, beterraba de legume, mas isso é uma linguagem popular e está errada. Cientificamente, legume é um fruto seco que armazena sementes nessa disposição. Então, por exemplo, o fruto do feijoeiro origina as sementes de feijão, que é o que a gente come. Então, a vagem, por exemplo, é um fruto do tipo legume. O ipê amarelo, ele tem as suas sementes guardadas dentro de um fruto seco, né? Quando abre, solta as sementes. Então, essa vagem é um fruto do tipo legume, ok? E dentro estão as sementes. Então, tudo que tem semente dentro é um fruto, tá? Fruta é uma linguagem popular que é dada pelas pessoas aos frutos doces, aos frutos suculentos, né? Aos frutos comerciais. É, então, fruta, legume, verdura não é uma linguagem científica, ok? É uma linguagem popular e aqui a gente está falando de ciência. Então, estamos falando aqui qual é a parte da planta que você come, né? Qual é a função dela. Então, por exemplo, aqui, no caso do feijão, você come a semente que se desenvolve dentro de um fruto do tipo legume, ok? Então, nós temos o fruto do tipo cápsula, que se abre assim e solta suas sementes. E nós temos o fruto do tipo cariópse, que na verdade a gente acha que o milho ele é cheio de sementes, certo? Mas na verdade não. Ele é cheio de frutos, certo? E dentro desse grãozinho de milho, que é um frutinho, tem essa parte mais clarinha que é a semente do milho. Porém, quando a gente vai plantar, a gente põe o fruto todinho na terra, correto? Então, é só por curiosidade, ok? Então, esses aqui são frutos secos, tá? E nós temos os frutos carnosos, que são os mais conhecidos. Então, como eu disse, é o ovário da flor desenvolvido e a função é proteger a semente. Então, por exemplo, o pepino, a berinjela, a abóbora, o pimentão, o tomate, o melão, tudo aquilo que tem semente dentro é fruto. O único fruto que não tem semente é a banana, que é uma exceção, ok? Então, esses frutos carnosos são suculentos e no processo evolutivo ele é carnoso porque ele atrai os animais para comer através da cor, através do cheiro, é, né? Quando o fruto é suculento, ele solta esse cheiro e acaba atraindo um animal que vai vir comer e quando ele fizer as fezes, a semente vai cair nas fezes e vai germinar. Então, é para o sucesso
da espécie, acaba colaborando no sucesso da espécie. E aí, dentro dos frutos, nós temos, então, não só dos carnosos, aqui está errado, né? Mas, então, dentro dos frutos, nós temos as sementes. E a semente é onde está o embrião e é protegido pelo tegumento, que é essa parte mais de fora. E as sementes podem conter reserva de nutrientes. Por exemplo, no feijão tem a reserva de nutrientes. Então, quando a gente germina uma semente de feijão, esse embrião que está guardadinho aqui dentro, ele vai se alimentar dessa reserva de nutrientes até crescer a raiz e as duas primeiras folhinhas, como a gente está vendo na última imagem. Quando cresce as primeiras folhas e a raiz, já não tem mais essa reserva, esse embrião já consumiu toda essa reserva, mas ele já é capaz de retirar água e nutrientes do solo e, como já tem folhinhas, fazer a fotossíntese e produzir seu próprio alimento, que é a glicose, ok? Então, a função da semente é dar origem a uma nova planta, certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa segunda aula sobre plantas e na nossa próxima aula nós falaremos sobre as plantas consideradas medicinais, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.